Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu começo por cumprimentar a doutora Maria Isabel Silva Marques e agradecer a sua presença. Como sabe, com certeza, das propostas de vários grupos parlamentares surgiu este elenco de pessoas a serem ouvidas e a termos o seu testemunho e a sua contribuição para os trabalhos desta Comissão de Inquérito. Houve um grupo parlamentar que, dentre as várias propostas de nomes de pessoas com intervenção nesta matéria, seja por via do IMTT, seja por via das finanças, das empresas, etc., temos esta proposta e esta audição de hoje. E até para enquadramento e lançamento da nossa reunião, eu gostaria de solicitar que pudesse fazer um enquadramento breve, uma síntese daquilo que foi a sua intervenção e a sua participação relativamente a esta concessão da Fertagos, e em que fase e com que âmbito de intervenção. Era esta a primeira solicitação que eu gostaria de lhe fazer. Muito obrigado. Doutora, eu peço-lhe só uma ajuda para... Obrigado. Pode não ter nada a ver, mas eu recordo-me daquela altura existir, salvo erro, uma nomeação, pode não ter sido para este processo, mas de um jurista que tinha estado no gabinete da Saída de Estado dos Transportes uns tempos antes, chamada do Dr. António Mendonça Mendes, não tinha a ver com este processo de negociação. Este nome diz alguma coisa, por favor? Porque citou aqui um conjunto de pessoas desta comissão e eu estava convencido que era numa comissão deste teor ou na mesma... dos transportes. Penso que é não estou a errar se disser É a mesma pessoa que estamos a falar. É a mesma pessoa Penso que estamos que a falar. Portanto, esta questão do Sr. ex-chefe de Gabinete da Secretaria de Estado foi uma perspectiva de desenvolvimento e de participação que não chegou a acontecer e que acabou por ser alterada com a nova equipa que a senhora coordenou. É isto, não é? E é com esse Secretário de Estado, António Correia da Fonseca, que a senhora passa a ter estas reuniões, precisamente, desde a primeira até à última. Desde a primeira até à única, sempre com ele, com o seu gabinete, com o chefe de gabinete, que é o professor... O chefe de gabinete dele era o professor João Figueira, portanto foi sempre com ele que conversámos e que eu e a Comissão, claro, quando falo eu, é eu e a Comissão. Eu pedi a sua ajuda relativamente a uma questão que também já tem surgido nesta Comissão de Inquérito, que tem a ver com o momento da negociação. Aliás, o meu partido, na altura, até suscitou o problema junto do Governo e aqui na Assembleia também, tem a ver com o prazo durante o qual tinha que ocorrer a renegociação, no caso dela existir, a negociação para a continuação, a prorrogação, a concessão à empresa, e que, de uma forma taxativa, o decreto-lei anterior, de 2005, estabelecia que as negociações tinham que ter lugar entre 30 de 6 de 2008 e 30 de 6 de 2009. E era nesse momento fim do qual já não haveria margem para fazer este processo, porque era taxativamente estabelecido nesta legislação, das bases da concessão, que datavam de 2005, o Decreto-Lei 78. E eu gostava de lhe perguntar se esta questão foi tratada previamente ao processo ocorrer desta negociação já em 2010. Ou seja, há a nomeação de uma equipa para fazer uma negociação que tinha que ocorrer 1 ano e meio, 2 anos antes. 1 ano e meio. Sim, senhor. E nesse sentido, para que fique clarificado este âmbito e essa circunstância, pedi-lhe que nos ajudasse a conhecer de que forma é que este assunto foi tratado antes de iniciar a negociação. Era essencialmente sobre essa primeira abordagem que fez e de como é que a questão foi tratada logo ao início, que a pergunta tinha sentido, porque depois, se houvesse... Eu tenho 8 minutos para fazer perguntas, e se eu tivesse mais tempo, também tinha aqui uma troca de impressões e de opiniões, em que eu podia colocar a questão de não ser apenas uma questão que vincula o Estado e o concessionário, porque pode haver outras entidades interessadas, certo, pode haver outros concorrentes que poderiam ter querido vir a terreiro, há o interesse público que tem a ver com a questão da exploração pública versus privada. Portanto, há aqui, de facto, outras matérias.
mas neste momento e nesta audição a pergunta tinha essencialmente a ver com a forma como o ponto tinha sido abordado e tratado e está esclarecido e está muito claramente respondido que foi das primeiras coisas, ou a primeira, que suscitou junto do Governo e que houve logo esse conforto da parte do Governo, que era um prazo indicativo e não vinculativo. Aliás, era a mesma coisa que tinha sido transmitida pelo Governo ao meu grupo parlamentar quando colocámos a questão na altura. Foi também, há essa semelhança de posição da parte do Governo entre o que foi dito à Comissão e o que foi dito ao meu grupo parlamentar. A outra questão que eu gostava de colocar tem a ver com o eventual fator nesta negociação de 2010 da terceira travessia do Tejo. E eu gostava de perguntar em que medida, no acordo que foi alcançado entre a Comissão e a concessionária, em que medida é que a perspectiva da construção e entrada em exploração de uma ligação ferroviária na terceira travessia do Tejo era um fator relevante ou influente para essa negociação. Já agora peço-lhe só um esclarecimento. A perspectiva que estava criada era até 2016, podendo ser prorrogado até 2019, Sim. Nessa altura, ou é até 2019, podendo ser denunciado em 2016? E essa renovação anual seria, digamos assim, tácita, ou seja, se não houvesse nada em contrário, era automaticamente renovado, ou carecia de negociações a partir do momento em que a renovação fosse desencadeada? Não carecia, era tácita. Então aqui cabe a interpretação de cada um. Eu, perante isso, concluiria que na prática era até 2019, a menos que o Estado quisesse impedir que assim fosse. Mas isto, precisamente, é isso. Eu penso que é na isso. prática é até 2019 e a 2016 Só a para a frente podia ser interrompido. Teve indicação de quais as razões para estas datas? O que estava por trás, qual era o critério para dizer 2019 em vez de 2020, porque não 2016 em vez de 2030? Houve algum critério que tivesse... Mas aí o prazo já deixava de ser indicativo, como o outro era, ou seja, o 2019 era taxativo. E chegou-se a admitir a hipótese de ser anterior a 2016 e 2019, de não se prorrogar o contrato, de não continuar, nunca se pôs em cima da mesa essa hipótese? Não. Nunca houve nenhum compromisso assumido ou a expectativa criada por parte do Estado de que com a criação da terceira travessia do Tejo, o concessionário deste eixo fosse envolvido ou tivesse uma posição de partida para ter essa exploração. No âmbito da Comissão nunca foi aflorado esse aspecto. Nunca. E foi esse entendimento que ficou sempre estabelecido em toda a negociação. De outra forma, à Comissão. A Comissão entendeu sempre assim. Sr. Presidente, última questão muito breve. A questão da exploração pública, diretamente assumida pelo Estado, que era sempre um plano B desde o início, através da CP. Era sempre um plano B desde o início. Foi uma questão equacionada na comissão que coordenou ou nunca se colocou? Presidente, eu gostava de colocar duas questões que têm a ver com os parâmetros de negociação que foram dados pela tutela. Isto é, há, se não me engano, 7 pontos, 7 parâmetros. Pelo menos é assim que está referido no relatório da Comissão, até numa tabela em que estabelece o ponto de situação relativamente à forma como foram atingidos esses objetivos da negociação e, portanto, se eu bem entendi, essa é a resenha dos parâmetros de negociação dados pelo Governo, pelo Secretário de Estado. A questão de liberdade tarifária até 1% acima, a 1 ponto percentual acima da inflação, não investimento no material circulante, continuando o términos da ligação ferroviária em Lisboa, na estação Romarieiro, e mais 5 pontos, que não vou agora citar todos.
Eu gostava de perguntar, relativamente a esses parâmetros, se alguma vez foi discutido sob o ponto de vista da mobilidade e do sistema de transportes na região metropolitana, se independentemente ou separadamente da questão financeira e da questão do investimento, se do ponto de vista da mobilidade e transportes, e nomeadamente do lado do IMTT, foi suscitada a questão da necessidade ou da diferença que faz ter o término em Romarieiro ou, por exemplo, na Estação do Oriente. Uma questão que já há vários anos, aliás, salvo erro desde 2004, era colocada em cima da mesa, era o troço que faltava, Romarieiro-Oriente, para que a ligação ferroviária fosse mais harmoniosa e permitisse ligações à linha do Norte, etc., que ainda hoje continuam a existir do ponto de vista direto nesta ligação. Se essa questão foi equacionada ou se apenas vem o parâmetro da tutela e se faz o trabalho na negociação, Romarieiro é o término e ponto final. Agora até coloco a segunda questão. Sim, e pode colocar depois em conjunto, que é o problema que eu ontem coloquei ao ex-presidente do IMTT do passo social. Porque o sistema tarifário que a Fertagos aplica só permite assinatura de linha e passos combinados. Mas o passo social, o L12, o L123, por aí fora, não valem ainda hoje naquele sistema, naquela linha. E, portanto, eu e muitas outras pessoas, como não temos essa assinatura, só temos o passo social, não usamos o comboio. E isso significa que há, do ponto de vista da mobilidade e das condições de transporte para as populações, uma perda do ponto de vista da utilidade social. E, nesse sentido, eu gostava de perguntar, ainda por cima, em termos do IMTT e das funções que também desempenhava aí, se essa questão era ou não alguma vez colocada em cima da mesa, nem que fosse internamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já terminei.